Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje, vamos navegar por um mar de dúvidas e desvendar um mistério que intriga a humanidade há séculos. Jesus, afinal, existiu de verdade? É, Ou seria ele apenas uma lenda, um mito que atravessou gerações? uma ótima pergunta. Para desvendar esse enigma, vamos nos basear na obra Jesus, Existiu ou Não, do renomado estudioso do Novo Testamento, Bart Ehrman. Ah, sim, Lehrman. Ele analisa com profundidade os argumentos a favor e contra a existência histórica de Jesus. É interessante. Antes de começarmos, um lembrete para você. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito. E não esqueça de deixar nos comentários sugestões de livros para nossos próximos mergulhos. Adoramos sugestões. Sua participação é fundamental para o crescimento Fé em Letras. Com certeza. Essa é uma questão que de fato gera muita discussão, especialmente no canal dedicado à fé. Mas a verdade é que essa dúvida ecoa por séculos. É verdade. E por mais que pareça inusitado questionar a existência de Jesus, essa é uma busca válida, especialmente quando nos propomos a analisar os fatos históricos com uma lente crítica. Exato. É como se estivéssemos montando um quebra-cabeça buscando peças que se encaixem e revelem a figura de Jesus. Isso. A questão é, temos peças suficientes para formar uma imagem completa e confiável? Boa pergunta. Ehrman, logo no início do livro, nos apresenta a um miticismo. A corrente que defende que Jesus nunca existiu. E essa ideia, por mais surpreendente que pareça, não é nova. É mesmo. No século XVIII, Constantin François Vonnet já argumentava que Jesus era uma invenção, uma espécie de Deus Sol criado pelos primeiros cristãos. Essa ideia, que relaciona Jesus a mitos pagãos, reaparece ao longo da história. No século XX, Arthur Drews também defendia que as histórias de Jesus eram inspiradas em mitos de deuses que morriam e ressuscitavam. Incrível como essa teoria persiste ao longo do tempo. Sim. E hoje em dia com a internet e as redes sociais. Vemos um ressurgimento do miticismo, com autores como Earl Doherty ganhando destaque, mesmo sem informação acadêmica específica na área. O interessante é que esses autores modernos, os chamados neomiticistas, trazem novas perspectivas para o debate, questionando as fontes tradicionais e buscando reinterpretar a história do cristianismo. Mas é crucial analisar seus argumentos com cuidado, considerando as evidências e os métodos utilizados. Com certeza. Afinal, para determinar a existência histórica de alguém, precisamos analisar as fontes com vigor, buscando evidências sólidas e métodos confiáveis. E aí que surge uma pergunta. Se não podemos confiar apenas na Bíblia, que outras fontes temos para investigar a existência de Jesus? Temos algumas pistas interessantes em fontes romanas e judaicas da época. Plínio, o jovem governador romano no início do século II, por numa carta com o imperador Trajano, pedia conselhos sobre como lidar com os cristãos. Ele descreve como eles se reuniam para cantar hinos a Cristo como a um Deus. Plínio, jovem, famoso por suas cartas detalhadas que nos transportam para o Império Romano. É fascinante como, mesmo sem querer, ele nos dá uma pista importante sobre a crença em Jesus logo no início do século III. Exatamente. E Plínio não era simpático aos cristãos. Via neles uma ameaça à ordem romana. Seu relato, ainda que breve, tem grande valor histórico, pois corrobora a rápida disseminação do cristianismo e a crença na divindade de Jesus. É como se tivéssemos encontrado uma peça crucial do quebra-cabeça, vinda de uma fonte inesperada. E será que outros autores romanos mencionam Jesus? Sim, Tácito, em seus anais, menciona a perseguição aos cristãos por Nero após o grande incêndio de Roma. Ele identifica Cristo como fundador do cristianismo. Mais uma peça se encaixando. Tácito, um historiador romano renomado. Isso. Confira. Confirmando a existência de Jesus e sua ligação com o cristianismo. E o que dizer de Suetônio? Suetônio, em sua obra Vida dos Césares, relata a expulsão de judeus de Roma devido a distúrbios instigados por um certo Crestus. Acredita-se que Crestus seja uma referência a Cristo, o que reforça a ideia de que Jesus era uma figura conhecida no Império Romano. Impressionante. Temos então pelo menos 3 autores romanos, não cristãos, mencionando Jesus no século II. Mas e as fontes judaicas? O que elas nos revelam? A principal fonte judaica é Flávio Josefo, um historiador do século II. Em sua obra Antiguidades Judaicas, ele menciona Jesus em 2 passagens. Uma delas se refere a Tiago, irmão de Jesus. A outra, conhecida como Testimonio Flavianum, é uma descrição mais detalhada de Jesus. Certo.
mas que gera controvérsia. Controversial, o que torna essa passagem tão polêmica? Alguns estudiosos acreditam que o testemunho flaviano foi adulterado por escribas cristãos ao longo dos séculos. Afinal, seria estranho que um historiador judeu fizesse elogios tão grandiosos a Jesus. Mas, mesmo desconsiderando as partes mais controversas, a passagem ainda contém informações relevantes. Que informações seriam essas? Josefo descreve Jesus como um homem sábio, fazedor de maravilhas, que atraiu muitos seguidores judeus e gentios. Ele menciona a crucificação de Jesus por ordem de Pôncio Pilatos e a persistência de seus seguidores, os cristãos, mesmo após sua morte. Ou seja, mesmo com as controvérsias, Josefo corrobora a existência de Jesus, sua crucificação e o surgimento do cristianismo. Mais uma peça importante do nosso quebra-cabeça. Exatamente. E assim como nas fontes romanas, Josefo não está defendendo Jesus ou o cristianismo. Ele está relatando eventos históricos, o que torna seu testemunho ainda mais significativo. E além de Josefo, temos outras fontes judaicas que mencionam Jesus. Sim. O Talmud, uma coleção de textos rabínicos, contém algumas referências a Jesus, embora de forma indireta e muitas vezes negativa. Mesmo nessas referências, encontramos traços da figura histórica de Jesus. Ressaltável como mesmo em fontes não cristãs. Sim. E até mesmo em textos que o criticam, Jesus deixa sua marca na história. Mas essas fontes, por mais importantes que sejam, são breves. Como ir além delas e reconstruir a figura de Jesus com mais detalhes? É aí que entra a pesquisa histórica do Novo Testamento. Ehrman, em seu livro, analisa os métodos utilizados pelos estudiosos para determinar a autenticidade das tradições sobre Jesus. Esses métodos nos ajudam a separar o que é historicamente provável do que foi adicionado ou modificado ao longo dos séculos. Esses métodos são como ferramentas que nos permitem escavar a história em busca da verdade sobre Jesus. Sim, Que métodos são esses? um deles é o critério da dissimilaridade. As tradições que vão contra os interesses ou crenças dos primeiros cristãos têm maior probabilidade de serem autênticas. Afinal, por que inventariam algo que poderia prejudicar a sua própria causa? Parece lógico. Mas como isso se aplica à figura de Jesus? Um exemplo é a crucificação. Para os judeus da época, um Messias crucificado era um absurdo. Os primeiros cristãos certamente não inventariam uma história tão problemática para o seu Salvador. Faz sentido. A crucificação, sendo um evento tão constrangedor para os primeiros cristãos, dificilmente teria sido inventada. Que outros métodos os estudiosos utilizam? Outro método importante é o critério da atestação múltipla. Sim. Se uma tradição sobre Jesus aparece em várias fontes independentes, isso aumenta a probabilidade de ela ser autêntica. É como ter várias testemunhas de um mesmo evento corroborando a versão dos fatos. Entendi. Quanto mais fontes independentes confirmarem uma tradição, maior a chance de ela ser verdadeira. E qual o terceiro método que você mencionou? O critério da linguagem aramaica. Jesus falava aramaico e os estudiosos buscam identificar traços dessa língua nos textos gregos do Novo Testamento. Palavras ou expressões que só fazem sentido em aramaico têm maior probabilidade de remontarem a Jesus. É como se os estudiosos fossem detetives linguísticos, decifrando códigos e pistas para desvendar os mistérios da vida de Jesus. Impressionante. E usando esses métodos, combinados com uma análise crítica das fontes e do contexto histórico, podemos reconstruir a figura de Jesus com um bom grau de probabilidade. No próximo bloco, vamos explorar o que essa reconstrução histórica nos revela sobre a vida, os ensinamentos e a missão de Jesus. Preparem-se para se surpreender, porque o Jesus histórico pode ser bem diferente da imagem que muitos têm em mente. E você, o que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e continue conosco nessa jornada em busca do Jesus histórico. Isso aí. Pois bem, mergulhemos agora no contexto histórico em que Jesus viveu. A Palestina daquela época era um verdadeiro caldeirão cultural e religioso, com diversos grupos disputando espaço e poder. Vamos agir. Que efervescência! O Ehrman destaca alguns desses grupos. Os fariseus, os saduceus, os essênios. Era um cenário bem complexo, né? Sem dúvida. Os fariseus, conhecidos por sua interpretação rigorosa da lei, exerciam grande influência sobre o povo. Já os saduceus, a elite religiosa, colaboravam com os romanos e controlavam o templo, o centro da vida religiosa judaica. E os essênios, aqueles que viviam em comunidades isoladas buscando a pureza e se preparando para o fim dos tempos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, nos revela um pouco do cotidiano e das crenças desse grupo, tão singular. Exatamente. E não podemos esquecer a quarta filosofia, um grupo radical que defendia a luta armada contra os romanos, buscando a libertação da Judeia. Eles acreditavam na intervenção divina para restaurar o reino de Israel. Nossa, em meio a esse turbilhão de ideias, grupos com visões tão distintas onde Jesus se encaixa, qual era o seu lugar nesse quebra-cabeça? Ehrman argumenta que Jesus era um profeta apocalíptico, assim como João Batista. Ele acreditava que o fim dos tempos estava próximo.
que Deus interviria para derrotar o mal e estabelecer seu reino. Essa visão, presente em diversos grupos da época, permeava a mensagem e as ações de Jesus. Ser um profeta apocalíptico naquela época devia ser impactante. Mas o que diferenciava Jesus dos demais profetas? O que tornava sua mensagem tão singular? Ehrman destaca alguns pontos cruciais. Jesus pregava o amor a Deus e ao próximo como o centro da lei. Indo além dos rituais e das normas, ele criticava a hipocrisia dos líderes religiosos que priorizavam as aparências e o poder em detrimento da justiça e da compaixão. Interessante como essa crítica à hipocrisia religiosa ainda ressoa nos dias de hoje, né? Com certeza, e Jesus não se limitava a criticar. Ele se aproximava dos marginalizados, dos excluídos, daqueles considerados impuros pela sociedade. Sua mensagem era de acolhimento e amor incondicional. Essa postura de Jesus devia ser revolucionária para a época. A parábola do bom samaritano, por exemplo, ilustra como ele desafiava as convenções sociais, mostrando que o amor e a compaixão devem se estender a todos sem exceção. Exatamente. E Jesus ia além das palavras. Ele colocava seus ensinamentos em prática, curando os enfermos, alimentando os famintos, acolhendo os rejeitados. Suas ações, tanto quanto suas palavras, demonstravam sua compaixão pelos mais necessitados. É claro que os relatos de curas e milagres presentes nos evangelhos geram debate. Ehrman, como historiador, se mostra cético em relação a esses eventos sobrenaturais. Mas ele reconhece que, mesmo desconsiderando os milagres, as ações de Jesus ainda revelam sua compaixão e o impacto que ele tinha sobre as pessoas. Sem dúvida. E para os primeiros seguidores de Jesus, os milagres eram sinais do poder de Deus agindo através dele, confirmando sua mensagem e sua missão. Falando em missão, qual era o objetivo de Jesus? O que ele almejava com sua pregação e suas ações? Qual era a grande mensagem que ele queria transmitir? Como profeta apocalíptico, Jesus acreditava estar anunciando a chegada do reino de Deus, um tempo de justiça, paz e libertação do sofrimento. Ele convocava as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida, para que estivessem preparadas para o julgamento divino. E em meio à opressão romana, à exploração dos líderes religiosos, a mensagem de Jesus devia soar como um bálsamo para a alma, uma promessa de um futuro melhor. Com certeza. E essa mensagem, por mais radical que fosse, atraiu muitos seguidores. Jesus formou um grupo de discípulos que o acompanhavam em suas viagens, aprendendo com ele e testemunhando seus ensinamentos e ações. Esses discípulos, após a morte de Jesus, se tornaram os responsáveis por espalhar sua mensagem, dando origem ao cristianismo. É fascinante como a mensagem de Jesus, inicialmente voltada para o povo judeu, se transformou em uma religião universal. Mas antes de nos aprofundarmos na expansão do cristianismo, precisamos entender melhor os ensinamentos de Jesus, o que ele pregava, quais eram seus valores, ou o que o tornava tão especial. Aí está a chave para desvendar o enigma de Jesus. Seus ensinamentos eram revolucionários para a época, desafiando normas sociais e questionando a hipocrisia dos poderosos. No próximo bloco, vamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus, desvendando sua mensagem de amor, compaixão e justiça. Continue conosco nessa jornada. Chegamos ao ponto crucial do nosso mergulho: desvendar a essência dos ensinamentos de Jesus. O que ele pregava? Quais eram seus valores? O que o tornava tão singular? Os ensinamentos de Jesus eram revolucionários para a época. Ele desafiava as normas sociais, questionava a hipocrisia dos poderosos e colocava o amor e a compaixão como pilares da vida. Uma mensagem disruptiva. O Ehrman cita algumas passagens dos evangelhos que ilustram essa radicalidade. Por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus 5, onde Jesus nos convida a amar nossos inimigos e a buscar a paz. Exatamente. O Sermão da Montanha é um dos textos mais conhecidos e impactantes dos evangelhos. Ali, Jesus apresenta uma ética baseada no amor, no perdão e na compaixão, desafiando a lógica da vingança e da retribuição tão comum na época. É como se ele estivesse propondo uma nova maneira de viver, um caminho diferente para a humanidade. E essa mensagem tão poderosa se expressava também em suas ações. Com certeza. Jesus não se limitava a pregar. Ele vivia o que ensinava, cuidava dos doentes, acolhia os excluídos, perdoava os pecadores. Suas ações eram a materialização de sua mensagem de amor e compaixão. E essa mensagem tão revolucionária para a época continua a nos inspirar até hoje. Afinal, quem nunca se emocionou com a história do filho pródigo? Ou se questionou sobre o verdadeiro significado da parábola do bom samaritano? Esses relatos, presentes nos evangelhos, transcendem o tempo e a cultura. Eles nos tocam profundamente porque falam de valores universais, como o perdão, a compaixão e a solidariedade. E é interessante observar como Jesus usava parábolas para transmitir seus ensinamentos. Histórias simples, mas com mensagens profundas que nos convidam à reflexão. As parábolas eram uma forma eficaz de comunicar ideias complexas de maneira acessível a todos. Através delas, Jesus conseguia transmitir sua mensagem de forma memorável e impactante. E a mensagem de Jesus, tão poderosa, tão inspiradora, encontrou eco em seus discípulos, que se tornaram os responsáveis por difundir o cristianismo. Após a morte de Jesus, seus seguidores se espalharam pelo mundo, levando consigo seus ensinamentos e a crença na ressurreição.
É impressionante como a mensagem de um humilde carpinteiro da Galileia conseguiu cruzar fronteiras e transformar a história da humanidade. O Elman dedica um bom espaço em seu livro para analisar a figura do apóstolo Paulo, que teve um papel fundamental na expansão do cristianismo para além do mundo judaico. Paulo, mesmo não tendo convivido com Jesus, se tornou um de seus seguidores mais fervorosos. Ele viajou por diversas regiões do Império Romano, pregando o evangelho e fundando comunidades cristãs. É fascinante como a mensagem de Jesus, inicialmente voltada para o povo judeu, se tornou universal, conquistando pessoas de diferentes culturas e origens. E essa universalidade é um dos aspectos mais marcantes do cristianismo. A mensagem de amor, compaixão e justiça pregada por Jesus transcende as barreiras culturais e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao final dessa jornada, chegamos a uma conclusão. A figura de Jesus, envolta em mistérios e debates, deixou uma marca indelével na história, seja pela sua existência histórica, comprovada por diversas fontes, ou pela força de seus ensinamentos. Jesus continua a nos desafiar e nos inspirar. Estudar a figura de Jesus é um convite a repensarmos nossos valores, a buscarmos o bem e a construirmos um mundo mais justo e compassivo. Afinal, como ele mesmo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada em busca do Jesus histórico e da essência de seus ensinamentos. Convidamos você a continuar essa busca, a ler, a pesquisar, a questionar e a tirar suas próprias conclusões. Afinal, a fé é uma jornada individual e cada um de nós tem seu próprio caminho a percorrer. Agradecemos sua companhia nesse mergulho. Lembre-se de deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos mergulhos. Até a próxima!